Olá, começando mais um podcast Cineclube Matinal, diretamente aqui do Estúdio Hall, em Porto Alegre. Eu sou o Roger Lerina e estou aqui novamente na mesa com meu colega crítico de cinema, jornalista Marcelo Perrone. Tudo bem, Marcelo? Tudo bom, Roger? E aí, pessoal? É isso aí, gente. Mais um programa, mais uma semana. Vamos começar falando, né, Marcelo, de duas estreias dos cinemas brasileiros nessa semana que passou aí. E a gente vai comentar um pouco, começando com O Canadá, que é o filme mais recente de um realizador que a gente curte muito aqui, a gente gosta. Quem é cinéfilo, é mais ligado no mundo do cinema, já conhece ele talvez não seja tão pop assim quanto os seus colegas de geração, a chamada Nova Hollywood, uma galera que no começo, primeiros anos da década de 1970, fez uma revolução no cinema norte-americano, combatendo, no certo sentido, aquela estética, a forma de produção mesmo, que já estava meio desgastada em Hollywood, dos grandes estúdios, grandes produções, produtores muito poderosos. Então é uma turma que tem ninguém menos assim que Martin Scorsese, Brian De Palma, Francis Ford Coppola, George Lucas, Spielberg também. O Steven Spielberg, e tá lá o nosso amigo Paul Schrader, que é o diretor de O Canadá, um filme que é estrelado pelo Richard Gere, que é um astro hollywoodiano, né? E que foi lançado ao estrelato, talvez, por um filme dirigido e escrito pelo Paul Schrader, chamado Gigolô Americano, filme de 1980, que cristalizou a imagem do Richard Gere como galã, como ator. Mas aqui nesse filme O Canadá, ele faz um personagem já no seu ocaso. É uma história crepuscular. Ele é um diretor de cinema, um documentarista estadunidense que foi para o Canadá, teria ido para o Canadá lá no final dos anos 60, fugindo para não servir, né, no exército americano e lutar na Guerra do Vietnã. Então ele buscou abrigo no Canadá, onde ele vai desenvolver toda a carreira dele. Ele se torna um realizador super premiado, conceituado, só que ele está com câncer, né? E ele está no estágio terminal e resolve dar uma entrevista para ex-alunos dele de cinema, para um documentário, registro sobre a trajetória dele. Só que em vez de ele falar sobre as suas glórias, sobre o seu trabalho, ele resolve fazer uma espécie de confissão para a câmera, para mostrar o quanto, na verdade, ele foi covarde e ele foi um sujeito manipulador que traiu muitas pessoas para tocar sua vida e para chegar onde está. Fala um pouco, Marcelo, o que tu achou assim desse filme aí do Paul Schrader? Eu gostei, assim, tem umas... ele parte de um princípio da linguagem cinematográfica, que logo no início lá, que ele tem uma discussão sobre o documentário, sobre a imagem, que ele fica explicando a fotografia, da permanência da imagem. Tem um discurso teórico assim interessante, né, que ele usa como exemplo aquela foto famosa lá da execução no Vietnã, para mostrar essa coisa da permanência da imagem. Então tem toda essa introdução teórica meio que para dizer assim, diante da câmera, nenhum documentário é a verdade absoluta. Não se deve acreditar. Não se acredita e isso tem a ver com a história que ele vai contar. Exato. Porque apesar dele estar narrando ali a vida dele, a gente chega um momento que a gente começa a duvidar, e até ele duvida das coisas que ele conta, porque ela é cheia, essa história de vida, a maneira como ela é construída no filme, ela é toda cheia de lacunas e de elipses, assim, que vai e volta no tempo. Inclusive o filme combina registro em preto e branco com cor, e tem um recurso assim que no início era interessante, mas depois eu já não achei tanto, que é misturar o personagem do passado, do atual, né, com o Richard Gere, no passado, quando ele é vivido pelo Jacob Elord, que é um ator da nova geração, assim,
e que é ele interagindo com os personagens do passado na figura dele velho. Isso. É interessante no primeiro momento, depois começa a ficar meio confuso, meio estranho, assim, mas eu achei interessante, assim, principalmente nessa coisa de mostrar essa melancolia, assim, de um sujeito diante da morte iminente, querendo tratar e consertar suas feridas afetivas ali com a atual mulher, relembrando de como ele abandonou a antiga mulher e os filhos para ir para o Canadá. Até essa questão assim, da guerra do Vietnã não fica bem assim, evidente que se foi exatamente por isso que ele fugiu, ou porque ele também ele sempre sempre manifestou essa vontade de ser meio nômade, assim, ele tinha uma fixação por Cuba, para conhecer, pela narrativa do Jack Kerouac, aquela coisa de correr pela América. Então a ida para o Canadá foi, claro, tinha esse pretexto, mas não foi o único, era meio que uma proposta de uma guinada na vida que nem ele sabia exatamente o que ele queria. E aí o filme vai construindo, vai e volta no passado e no presente para mostrar esse personagem assim, lacunar, errático, assim, que tu não sabe se tu tem empatia ou repulsa por ele em certo momento, assim, porque por causa disso, porque ele manipulou pessoas, magoou, abandonou praticamente os filhos. Um dos filhos, inclusive, é o narrador da história, né, que tenta um reencontro com ele depois de 30 anos, assim. E ele simplesmente não reconhece no sentido de não quer estabelecer, afaste-se de mim. Ignora o filho totalmente. Diz, eu não tenho filho, mas ele sabe que é o filho dele. Então, é um personagem, por esse lado, bastante complexo, né, sim, Marcelo? Porque ele não, a gente não consegue ter uma empatia exato, plena com esse personagem. Em alguns momentos, sim, ele é humano, ele tem ambições, ele é o personagem, né? Leonard Fife é o nome desse personagem. Ele passa o final da sua juventude, né, o começo da sua vida madura, tentando se encontrar. Ele é um cara sensível, ele é ligado, como o Marcelo lembrou aí, falou de Jack Kerouac, pé na estrada, on the road, aquela coisa da vida mais libertária, sim, da geração beatnik. Tem amigos pintores, amigos ligados à fotografia, ao teatro. Sim. Então ele quer fazer algo criativo, é genuíno, ele tem ideias interessantes, mas ao mesmo tempo ele tem atitudes que mostram que o caráter dele no mínimo não é confiável. Sim. Então é um sujeito que trai ele tem uma relação com amigos também, às vezes que ele se aproveita da amizade. Mas o que eu acho interessante, né, Marcelo, é que mesmo quando a gente condena, né, e os atos são condenáveis, não é um maniqueísmo de colocar assim, a gente não está vendo um vilão exatamente. Não. É uma figura humana com muitos defeitos, mas um ser humano que tem também suas qualidades, e isso é que depois acho que a gente vai falar, o Marcelo acho que vai falar melhor, que é uma das várias características dos filmes do Paul Schrader, tanto dos roteiros que outros realizadores filmaram, quanto os que ele próprio fez e filmou, que os personagens, eles trabalham numa zona mais ambígua. Eles são tanto os personagens que são mais identificados como os protagonistas do lado do bem, que a gente, né, tem que se identificar talvez como espectador, quanto os que são os vilões. Eles nunca são exatamente apenas aquilo. Então é uma zona cinzenta. E essa figura, o Leonard Fife, ele perpassa toda a trajetória dele. E aí é interessante isso que o Marcelo apontou, e eu ressalto também aqui, essa brincadeira quase metalinguística, né, Marcelo? Sim. De que desde o começo está alertado, não confie na imagem, né? Ou não confie totalmente na imagem. A imagem, mesmo a documental, ela pode mentir. E aí tem essa ironia de que o personagem, ele cria ele faz toda uma trajetória vitoriosa, como fazendo documentários e supostamente denunciando o que está sendo escondido, revelando a verdade.
enquanto que ele nunca contou a esposa dele, que é vivida pela Uma Thurman, a esposa dos últimos tempos, dos últimos 30 anos da vida dele, não sabia da missa um terço, né? De todas as coisas que ele tinha feito, que ele contava pela metade ou simplesmente omitia. Então, isso é interessante, ela fica sabendo pelo filme, né? Tanto que tem vários momentos que eles interrompem a narração porque ela fica chocada, assim, com algumas das declarações dele. E ela fica sabendo disso, e eu já deixo tu voltar, mas só para não perder esse teu insight, dizer que ela fica sabendo pelo filme, e lembremos lá no começo, o recado, não confie totalmente na imagem, na fotografia, no filme. Então, o filme fica o tempo inteiro dando essas rasteiras. Então ela fica sabendo da verdade por um filme, só que os filmes escondem também, então há sempre uma ambiguidade, às vezes até umas contradições mesmo na narração do filme. Sim, porque ela era uma ex-aluna dele, né? E no começo, acho que é ela que discute com ele a questão da foto, que ele fica com aquela teoria, essa foto aqui, os personagens, congelou os personagens vivos, porque esse cara que morreu um milésimo de segundo depois do clique da foto, ele morreu. Sim. Foi executado. Então a foto é a coisa deles vivos. Aí ela contradiz ele, se eu não me engano, diz, não, mas isso aí também é um exemplo do registro da morte. Então tem toda uma discussão teórica sobre essa questão da imagem e do documentário. E depois ele vai se dedicar a fazer guerra, filmes denúncia, né, da indústria química, do agente laranja lá na Guerra do Vietnã. Então tem todo um discurso assim meio pacifista que vai subliminar ao filme, assim, que é interessante, que tem essa coisa a ver com a própria geração do Schroeder ali, né, da contracultura dos anos 70. O personagem o do Richard Gere, ele é aquele jovem inconformado, né, porque quando ele resolve sair do thriller, ele tá casado com um filho, esperando o segundo, já tem um filho de um outro casamento que ele manteve escondido, e aí tem toda uma trajetória bem errática aos 22 anos, assim, quando ele desbunda, no certo sentido, ele quer de novo tentar uma nova vida, mas daí ele já tem todas essas questões que ele acaba aí se livrando da pior forma. Ponto de virada, né, Roger, é quando o sogro oferece pra ele cuidar dos negócios da família, que é uma empresa, assim, pra ele ficar rico. Fica ancorado pra sempre naquela vida. Aí ele pensou, vou ganhar dinheiro, vou ser o chefe da empresa da família, do negócio, porque a família só tem mulheres, ele seria o único homem, assim, o único genro que poderia tocar o negócio, e resolve simplesmente pegar o carro e se mandar. Tipo, não, ele vai para uma viagem supostamente para visitar a casa nova do lugar onde eles vão se mudar, e não volta nunca mais. E aí, uma série de episódios acontecem nessa viagem que ele acaba decidindo seguir um outro caminho e abandona literalmente tudo, assim, deixa sem dar nenhuma pista. Eu não sei o que tu achaste, Marcelo. Eu gostei muito da atuação desse ator Jacob Elordi, que faz o papel do Richard Gere jovem. O Richard Gere, eu acho que está muito bem. Tá bem. Ele realmente, a gente vê o personagem se desfazendo diante da câmera, fisicamente, abatido, e o filme faz aproximações, closes no rosto e em detalhes do rosto, do corpo. Sim, o cabelo caindo. O cabelo, da mão do Richard Gere. E realmente é um personagem muito abatido, já num estado de decrepitude mesmo. E é interessante o Richard Gere fazer esse papel. Ele sempre foi conhecido, por interpretar homens conquistadores, galãs, joviais, etc. Então ele, mostrando uma outra face, acho que ele está muito bem. Sim. Mas esse Jacob Elordi, que faz o Elvis Presley naquela cinebiografia da Priscilla, da Sofia Coppola, dirigido pela Sofia Coppola, ele é um ator australiano e que também está muito bem num outro filme chamado Saltburn. Sim. Eu acho que ele se destaca, ele tá muito bem como Elvis, mas eu acho que em Saltburn ainda melhor. Ele concorreu a prêmios até. Concorreu a prêmios por esse papel. E eu acho que novamente em O Canadá, esse filme do Paul Schrader, esse ator me chamou a atenção. E sabe que eu acho que ele faz, assim, me ocorreu essa comparação agora, uma trajetória parecida com
com o guri lá do Crepúsculo, que me deu branco agora. Sim, o Patrick Stewart. Patrick Stewart, que saiu da saga Crepúsculo, se tornou um ator mais respeitável, de produções mais ambiciosas. E o Jacob Elord, ele ficou conhecido por produções juvenis, A Barraca do Beijo. A Barraca do Beijo. Barraca do Beijo, que já tem uns 3 filmes, eu acho, desse Ele filme. também é um galã, né? Ele é um cara... bonito, etc. E ele tá alternando isso. Filmes mais populares com projetos mais ambiciosos, parecida também com esses atores que conseguem, não são todos atores revelados em produções juvenis que conseguem fazer essa transição. E eu vi que ele está agora filmando a nova versão do Morro dos Ventos Uivantes como Heathcliff e a Margot Robbie de Cathy, que é uma nova produção, uma nova versão, deve ser a 5ª ou 6ª de O Morro dos Ventos Uivantes. Já foi várias vezes levado à tela. Que eu acho que vai ser um papel daqueles, assim, de concorrer a Oscar e premiações, porque é um drama muito prestigiado, assim, né? Agora, Marcelo, para a gente encerrar aqui o Canadá, vamos falar desse realizador um pouco mais para quem... relembrar para quem conhece, para quem não está familiarizado, ele realmente é grande. Paul Schrader é um cara muito importante na trajetória do cinema americano dos anos 1970 para cá. Sim, e ele tem uma trajetória curiosa, assim, porque até ele despontar em Hollywood lá primeiro como um crítico de cinema, assim, meio temporão, mas que ganhou fama primeiro como crítico, ele não tinha nenhuma ligação com o cinema. Ele era um cara que veio do interior, de uma família ultra conservadora, que não... O pai dele era um cara muito rigoroso, e ele fala em vários livros, e inclusive nas biografias que tem sobre a nova Hollywood, que ele diz que ele teve um contato muito tardio com o cinema. E ele entrou para essa turma primeiro como roteirista. O roteiro desse início de fase dele, o mais famoso é o do Taxi Driver, né, que foi filmado em 76 pelo Scorsese, mas ele também tem o roteiro do Trágica Obsessão do Brian De Palma. Fez um roteiro, que acho que é o primeiro roteiro dele foi o Operação Yakuza, que foi dirigido, era um filme que ia ser dirigido pelo Scorsese, mas daí no fim acabou na mão do Sidney Pollack, que o Scorsese foi por um outro projeto, tiraram do Scorsese, na verdade, que era o Scorsese queria dirigir. Bom, com o Scorsese ele também fez o Touro Indomável, 1980, e a Última Tentação de Cristo em 1988, quer dizer, filmes potentes. Ele tem muito prestígio como roteirista e estreou como diretor em 78 com um filme que para mim, é um dos melhores dele, estaria entre os 5 melhores dele, que em português é um título horroroso. Vivendo na Corda Bamba. Vivendo na Corda Bamba. Blue Collar, em inglês. Que ele é um filme super engajado, assim, que ele se passa num ambiente lá de trabalhadores de Detroit, assim, é um filme que os protagonistas são o Richard Pryor e o Harvey Keitel. Ligados ao sindicato. Então tem toda essa coisa da classe operária americana, assim, e aí eles estão às voltas lá com um golpe no sindicato, mas é um filme super realista, assim, nesse cotidiano dos operários. E eu até anotei aqui, os 5 primeiros filmes que o Schrader dirigiu são 5 bons e ótimos filmes, que é uma coisa rara, assim, de um cara como engatar numa carreira, assim. Depois ele fez um filme muito interessante, que é o Hardcore, que no Brasil também ganhou no Submundo do Sexo, que é com o George C. Scott. Vive um pai também conservador que vai atrás da filha. Esse filme é um filme pesado assim, né? é um sujeito totalmente assim conservador, meio carola, que a filha desaparece, a filha adolescente, entrando na vida adulta, e ele resolve ir atrás dela e descobre que ela tá numa rede de pornografia, assim, ela não exatamente prostituição, uma coisa assim de fazer filmes, né? Uma coisa que era muito à moda, assim, lá nos anos 70. Depois ele fez o Gigolô Americano, que o Roger já falou, que foi o filme que levou o Richard Gere ao estrelato, assim, que ele é um acompanhante de luxo, assim, que é acusado de cometer um crime. Depois tem um filme que eu particularmente gosto muito, mas não é talvez dos mais benquistos da carreira dele, que é A Marca da Pantera. Eu adoro. É um filme de culto, né? É um filme que eu acho muito bom. Do filme francês, né? dos anos 40, eu acho, 50. Não, ele é americano, o diretor é que tem o... sim, tá. Jacques Tourneur. Jacques Tourneur, exatamente. E é uma história de fantástica, e é o papel, talvez, um dos mais reconhecidos da Natasha Kinski, assim, que era musa. Paris, Texas.
E ela é protagonista. Aqui no Paris, Texas, ela aparece pouco. Nesse aí, ela é a protagonista, junto com o Malcolm McDowell. Inclusive, ela teve um romance nessa época com o Paul Schrader, assim, que não acabou muito bem, assim, nos bastidores. Aí, em seguida, ele faz o Mishima, que é um outro grande filme. Baita filme, cinebiografia uma do vida escritor. em 4 capítulos sobre Yukio Mishima, né, esse escritor genial, polêmico e muito excêntrico japonês. Sim, então tu vê, militarista japonês, homossexual. Sim, com um trilha belo sonora filme maravilhosa do Philip Glass. Sim, é um grande filme, foi um filme de culto também, lá no seu tempo, em 85, esse filme. Aí, tu vê, falei aqui 5 filmes bons e ótimos, que são os primeiros filmes que ele dirigiu, de cara. Ele fez... Depois ele passou ali os anos 90, fazendo filmes, alternando um pouco, filmes bacanas ou não, mas nunca fez, assim, nunca nada vergonhoso, assim. Nos anos 90 eu destaquei aqui uns filmes que eu acho bacana, que é o Temporada de Caça, que é um filme de 97 com o Nick Nolte e o William Dafoe. Esse filme é maravilhoso. Muito bacana. O William Dafoe, aliás, é um personagem, é um ator recorrente nos filmes dele, ou protagonista, ou coadjuvante, mas O filme Adam, tá sempre... ele também tá... O William Exato. Dafoe é um filme muito interessante. Até anotei aqui. Depois tem um outro, Alto Focus, que é um filme muito interessante, que é de 2002, que é uma biografia do Bob Crane, que é aquele comediante do Guerra, Sombra e Água Fresca, que fazia o capitão, que ele tinha uma vida, assim, de devassa Hogan's total. Heroes, né? Era o nome em inglês dessa série, e que em português tinha esse nome ótimo. Guerra, Sombra e Água Fresca. Maravilhoso. E que era uma série cômica sobre um campo de concentração. De prisioneiros de alemães nazistas na Segunda Guerra, de prisioneiros de guerra, não eram os judeus. Não eram. Sim, eram prisioneiros de guerra, eram militares americanos. Militares presos durante a guerra, só que era uma bagunça. Sim, é uma zona o negócio, era naquele clima meio mesh, assim, de tirar sarro dos militares. Só que esse cara, o protagonista, eu nunca soube disso, eu soube pelo filme do Schrader, ele tinha uma vida totalmente, assim, de devassa, de sexo, drogas e rock and roll, fazia vídeos e fazia fotografias, e morreu assassinado de uma forma horrorosa, assim, num crime nunca muito bem esclarecido, e o filme é sobre isso. Depois tem esse que o Roger citou, Adam, que é um filme muito bacana, que é com William Dafoe fazendo um diretor de um campo de extermínio na Segunda Guerra, alemão, e o Jeff Goldblum faz um prisioneiro judeu. E o filme todo é sobre uma relação meio de sádica que o William Dafoe impõe nesse prisioneiro judeu, que é assim, ela vai num crescendo de tensão e coisa, porque tu imagina um cara extremamente sádico que trata literalmente feito cachorro, porque o cara é feito... É feito um cão mesmo. É feito um cão por esse personagem. É um filme muito bacana, foi meio subestimado à época, mas eu acho muito legal. E aí eu destaco aqui mais recentemente um filme que eu gostei muito dele, que é o Fé Corrompida, de 2017, com Ethan Hawke, que faz um religioso atormentado por crises existenciais, a morte de um filho, os escândalos da igreja. É muito bom esse filme. O Ethan Hawke, assim, tá sensacional, assim. E depois ele fez O Contador de Cartas, que é um filme que tem gente que gosta muito, eu não gostei tanto, assim, mas é um filme ok, com o Oscar Isaac, que é um militar envolvido em tortura e crimes durante a guerra do Iraque, que resolve virar um jogador de pôquer profissional e aí é confrontado com o passado por alguma situação que acontece lá durante o filme. E é muito bacana. Depois tem um filme de 2022 que eu não vi, que é Jardim dos Desejos. Jardim dos Desejos. Era o filme anterior, esse eu assisti, filme anterior nos cinemas aqui, que passou no Brasil, foi esse filme com a Sigourney Weaver, Tom Hardy. Mas é curioso que com toda essa trajetória, né, Marcelo, com grandes filmes que foram de alguma maneira reconhecidos, especialmente pelo cinema, pelo público europeu, pelos festivais europeus, participou, né, em festivais como Cannes, como Berlim. Mas nos Estados Unidos, no Oscar, ele nunca foi muito... Não, é impressionante. Ele foi disputar um Oscar... E de roteiro, né? De roteiro original, só com Fé Corrompida. Esse filme que o Marcelo falou com o Ethan Hawke, que é de 2017. Quer dizer, todos esses outros filmes que a gente já citou aqui, ele não
Nunca, nem como diretor, nem como roteirista. Nem como roteirista, né? Tá aí, a gente falando de Taxi Driver, Touro Indomável. Ele ganhou um prêmio honorífico em Veneza, em 2022, que ele ganhou um Leão de Ouro pelo conjunto da obra, assim, também. Ele também ganhou em Cannes, quer dizer, mas nos Estados Unidos não. Bem, gente, O Canadá, então, nos cinemas, é uma oportunidade de conhecer mais, continuar vendo, ou ter o primeiro contato com o trabalho do Paul Schrader. E a gente deu aqui, o Marcelo deu uma listagem de mais de 10 filmes interessantíssimos desse realizador que dá para buscar por aí nos streamings da vida, recuperar em DVD, quem tem ainda. Vale muito a pena ver, que é um roteirista, um diretor dos mais interessantes e que tem o que falar nas suas obras em Hollywood, no cinema americano. A gente vai para um intervalo rapidinho e a gente vai cruzar o oceano. Nós vamos para a Europa, vamos para a França, para falar de um realizador bem diferente, mas igualmente inquieto e interessante, que vale a pena a gente prestar atenção. Já voltamos. E a gente está de volta aqui com o Cineclube Matinal, o seu podcast de cinefilia. E a gente vai falar agora de um outro filme que também entrou em cartaz há pouco nos cinemas brasileiros e que é um filme muito esquisito, como todos os filmes desse realizador. O filme chama-se Dali. É isso mesmo, são vários As no título, e não é uma cinebiografia sobre o Salvador Dalí, dos maiores pintores do século XX, mas é um retrato, né, biográfico, mais do que exatamente biográfico, mas é um retrato de personalidade e também de criação, né, de interesses artísticos e culturais dessa figura que é que extrapolou o trabalho do Salvador Dalí, tem a sua importância e a sua marca na história da arte universal, especialmente da arte no século XX, mas a própria figura dele também se tornou um ícone cultural para além do trabalho. Então, uma figura excêntrica, ele sempre se pautou, o Salvador Dalí, dos começos lá dos anos 1920, quando ele começou a trabalhar, a mostrar o seu trabalho vinculado a outros artistas, pintores, cineastas, escritores de um movimento chamado surrealismo, em que os sonhos ganham uma importância fundamental na expressão artística e com seus enigmas, com suas charadas, com seu poder de trazer o inconsciente e o irracional à tona, e isso era explorado então por esses artistas. Salvador Dalí espanhol, foi parceiro do Luis Buñuel, entre outros artistas, mas com o Luis Buñuel no começo de carreira ele teve uma parceria interessante, porque eles dirigiram 2 grandes filmes juntos, o Cão Andaluz e L'Âge d'Or, a Época do Ouro, 2 filmes que são monumentos de criatividade, de invenção, nessa clave do surrealismo. E esse diretor que a gente falou aqui, que é um sujeito excêntrico, que nem o próprio biografado dele, que nem o Salvador Dalí, é o Quentin Dupieux, e ele usa para contar, para fazer esse recorte, né, sobre o Salvador Dalí. Ele cria uma história a respeito de uma jornalista iniciante, bem pouco afeita ao trabalho de reportagem, de entrevista, uma francesa que decide obstinadamente tentar entrevistar o Salvador Dalí. Entre várias idas e vindas, as coisas quase ela consegue entrevistar, mas lá pelas tantas, por conta de algum capricho do Dalí, ele se levanta, não vou dar mais entrevista, ele sai, etc. E o filme fica em função dessa perseguição, dessa tentativa de fazer essa entrevista, enquanto a gente vai vendo reproduções
de algumas de pinturas do Salvador Dalí, algumas ideias dele libertárias, anárquicas, a respeito de arte, mas também de existência, filosóficas mesmo, né, desse personagem. E a história não faz exatamente muito sentido do ponto de vista de consequência dos atos, porque há sonhos que se misturam, como não poderia deixar de ser, né? Há sonhos que se misturam com o que seriam episódios reais na vida dos personagens, né? A gente às vezes não sabe se está vendo uma alucinação, uma fantasia, um sonho, um fato. Isso não faz muita diferença. Tem muito humor, né? Como também fazia parte do trabalho do Salvador Dalí. A gente acabou de ver passar ali no trailer, por exemplo, uma chuva de cachorros, né? É um momento que tá chovendo cachorros na casa do Salvador Dalí, é como se fosse a coisa mais comum. E o que é interessante, né, Marcelo, é que, bom, tem essa personagem aí, que é a entrevistadora, né? É uma jovem chamada Judith, que é vivida por uma atriz chamada Anaïs de Moustier, uma atriz que já fez alguns filmes, está despontando assim, uma jovem atriz do cinema francês. Mas o curioso é que é para mostrar o quão múltiplo era e desconcertante era o Salvador Dalí. Ele escala, o diretor, não apenas um ator para interpretar o mestre da pintura, mas 6. São 6 atores que vivem o Salvador Dalí. Inclusive, alguns bem conhecidos assim, do cinema francês, como o Edouard Baer e o Pio Marmaille, são atores que nos últimos... Quem tem acompanhado o cinema francês contemporâneo, os últimos títulos que têm chegado no Brasil, eles costumam estar atuando. Então, eles vão se revezando. E aquela figura, né, que é muito característica, aqueles bigodes, bigodes fininhos, apontados para cima, aquilo meio que qualquer um que se põe aquele bigode já fica um Salvador Dalí, né? É meio o Chaplin com o seu bigodinho, são figuras que são facilmente identificáveis. Um recurso parecido com aquela biografia do Bob Dylan, né? Que vários atores interpretaram ele também. Sim, exatamente. E vai por essa linha. Mas aí o que é curioso, que a gente falou aqui desse diretor roteirista, Quentin Dupieux, ele fez alguns filmes que têm umas histórias absolutamente surrealistas mesmo, que eu acho que o qualificam muito para dirigir um filme sobre Salvador Dalí. Um deles é de 2010, chama-se, no Brasil ganhou o título de Rubber, o pneu assassino. E é exatamente isso que diz o título. É um pneu. Sim. Serial killer que vai e passa, atropela literalmente a galera, o pessoal que mora num vilarejo francês. Como é que é esse filme, Marcelo? Não, esse filme, ele é curioso, assim. Já dou a dica aqui, ele está disponível na plataforma da Imovision, que se acessa ali pelo Prime, ali, o Amazon Prime. O filme, eu vi ele alguns anos atrás. Primeiro porque ele ilustra bem por que esse diretor fez um filme sobre o Salvador Dalí, porque o início de carreira dele é muito associado às artes visuais, a filmes muito experimentais, assim, ligados com artes. E nesse do pneu, o rubber, a borracha, ele vê assim, ele vem de uma história que não é bem assim, porque ele parece ser um filme de terror trash. Só que ele tem uma questão assim de metalinguagem, assim, de brincar com a coisa do cinema, que fez ele ser bem reconhecido. Ele participou de festivais como festivais de Toronto, festivais de cities de cinema fantástico, ganhou prêmios em festivais do gênero, e tem críticas. Eu até fui olhar ali uma compilação para refrescar a memória. Quando ele estreou, fez circuito comercial nos Estados Unidos, ele ganhou críticas bem elogiosas do New York Times, de vários que destacaram justamente uma questão assim desconcertante e inovadora do diretor, porque ele brinca muito com isso do próprio cinema, assim. O início do filme, assim, eu até revi cenas para poder comentar aqui com vocês. Ele é como se fosse uma instalação, assim,
Eles passam no deserto da Califórnia. E aí é um carro chegando entre cadeiras, assim, que parece uma instalação, assim, um monte de cadeira no deserto e um carro vai fazendo baliza, assim, ultrapassando. Aí desce um policial e avisa já desde daquele momento que esse é um filme sem razão, que, assim, vocês estão prestes a ver um filme sem razão, porque o cinema é cheio de filmes que não tem razão. Ele cita vários exemplos, alguns eu acho meio demasiado, assim, mas entre eles ele fala assim, qual a razão de um prisioneiro no gueto de Varsóvia ser um exímio pianista, como o Polanski fez? Qual a razão do ET ser marrom? Alguém já viu um ET? Por que o Spielberg fez um ET marrom? Aí eu falei, então esse filme também é assim, é uma história que parece não fazer sentido, mas é uma história. Aí ele convida, a coisa bacana do filme é isso, ele monta uma plateia dos moradores locais para assistir essa encenação do pneu. Então, assim, tipo, é como se fosse um filme dentro do filme. E aí, literalmente, é isso. É um pneu que brota do deserto, de um lixão, e vai ganhando forma. E aí, antes que vocês pensem assim, mas como que um pneu mata as pessoas, assim? Porque no início ele começa a rolar, né? Ele é como se fosse assim, engatinhando, ele vai caindo, até aprender a rolar. Então, nesse processo, ele vai esmagando coisas, esmaga a garrafa, esmaga isso, até que ele descobre que ele tem poderes telecinéticos paranormais e começa a explodir coisas. Tipo Scanners, o filme do Cronenberg, aquele. Ele para na frente de um sujeito que fica encarando aquele pneu, daqui a pouco o sujeito explode a cabeça. E aí, nisso tudo, tem uma discussão, assim, das pessoas que estão assistindo isso, né? Impressionadas com a cena que estão vendo e brincando o tempo inteiro, assim, porque uma hora esses espectadores entram na narrativa e alguns deles não morrem. Assim, tipo, tem algumas interações lá e aí eles têm essa discussão, mas tu não é o personagem que morre, tu é a plateia. Então tu não vai ter a morte, tem toda uma discussão, assim, que é difícil descrever, por isso que eu recomendo que vocês assistam, assim. É um filme curtinho, tem 1h20, assim, mas ele dá bem a dimensão da criatividade desse diretor, assim, que agora no Dali tem tudo a ver, assim, né? Ele consegue fazer de uma trama que é totalmente associada à sinopse de um filme trash a uma coisa que de discussão do próprio cinema, assim, da linguagem, daquilo que a gente estava conversando antes, do que tu vê, o que tu não vê, porque a trama, assim, o pneu vai matando pessoas, mas nesse processo tem toda uma discussão sobre ilusão, verdade, assim, e eu nem vou contar aqui um spoiler que no que o pneu se transforma depois para continuar a sua saga, que daí tem uma brincadeira interessante que é com esses filmes de apocalipse e com o Easy Rider, assim, que é um pneu que cai na estrada com uma turma de pneus com os amigos. Mas eu recomendo, assistam que tem, acho que lá no Imovisão ele tá com esse nome original, Rubber. E aí, só para dar umas sinopses dos outros títulos, né, dirigidos pelo Quentin Dupieux. Tem um filme chamado Deerskin, a jaqueta de couro de cervo, aqui no Brasil ganhou esse título, né? Que acompanha a obsessão de um sujeito por uma jaqueta que ele tem de couro. Quem interpreta esse cara, esse personagem, é o Jean Dujardin, que é ator francês, que ganhou um Oscar de melhor ator pelo artista, né? Então ele trabalha com grandes nomes do cinema francês com essas histórias absurdas, né? Inclusive o filme mais recente dele agora é com a Léa Seydoux e o Louis Garrel. Sim, o Léa Seydoux, Louis Garrel e Vincent Landon, que é o segundo ato, que é um filme que abriu o Festival de Cannes no ano passado, né? Então teve esse privilégio, né? Ele realmente é bem cotado. E os filmes dele têm passado aqui no festival Varilux de cinema francês, que ocorre em diversas cidades do Brasil anualmente. No ano passado, o segundo ato fez parte da programação. Nesse ano, o Dali também teve, né? E aí o cinema do Quentin Dupieux, com essa coisa bizarra e surrealista, me lembra às vezes, Marcelo, numa outra clave, porque eu acho que o Quentin é mais cômico do que o Yorgos Lanthimos. Mas tem a ver, no início da carreira do Yorgos Lanthimos era meio também assim, que esse diretor
grego, né? Que também é um cara que agora, há um bom tempo, tem trabalhado com grandes nomes do cinema daí, até hollywoodiano, né? E que fez Pobres Criaturas, recentemente, né? Tipos de Gentileza e A Favorita, e que tem uns filmes esquisitos, como o Lagosta, né? Pessoas que querem ser bichos, né? E o mais ainda estranho, que é o Dente Canino. Que o Dente Canino é sensacional. Que é o que revelou ele, assim, né? Que é um filme também muito estranho, muito esquisito. É um filme ainda feito na Grécia, ainda, né? Antes dele ganhar a carreira internacional. E Dente Canino é um filme, assim, que eu recomendo fortemente, assim. Então, assim, a gente recomenda também ver Dali, porque ele fazia assim, o Dali também inventava umas palavras e escandia, assim, onde vou é extraordinário. Então, assim, a gente pode dá para ver no YouTube em entrevistas que ele dava, assim, no meio da entrevista ele começava e dizia uma palavra que não existe ou alguma outra coisa. Ele era um personagem de si próprio, né? Então vale muito a pena ver o Dali. Para quem gosta obviamente, Salvador Dalí é um prato cheio. Para quem não conhece muito da história, não vai saber muito da vida do Dalí, mas vai entender um pouco o universo e a forma, né, com qual ele se aproximava com a arte e com o mundo, e também conhecer um pouco o trabalho desse sujeito aí, o Quentin Dupieux. Bem, a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta, Marcelo. Vamos finalizar hoje falando de duas séries, né? Duas séries que estão no streaming, que são bem bacanas. Daqui a pouquinho, já voltamos. A gente está de volta e agora, para finalizar a conversa de hoje, vamos falar de duas séries interessantes que estão rolando aí nos streamings, bem diferentes uma da outra, mas que tem algo de ironia. Eu acho que, né, se é para tentar fazer alguma ligação entre essas duas produções, a ironia e um certo humor, eu acho que caracterizam ambas, ainda sejam bem diferentes, como a gente vai ver agora. Terra da Máfia, Marcelo, conta um pouco aí o que é essa produção. Essa é uma série inglesa, ela estreou agora no fim de maio na plataforma Paramount. Ela já tem 4 capítulos disponíveis. Eu vi 3 deles, me pareceu bem interessante, assim, até onde eu fui. Ela tem entre os produtores e criadores o Guy Ritchie, né, que é muito conhecido pelos seus filmes no cinema, que dirigiu os 2 primeiros episódios. Tem uma certa semelhança com aqueles filmes do início da carreira do Guy Ritchie, assim, que era filme de gangster, lá, tipo Jogos Trapaças e Canos Fumegantes, que é aqueles filmes que ele fez antes de se tornar um cara mais que ele era apelidado do Tarantino da Inglaterra, assim, né? Ele queria ser, né? Eu não gosto do filme do Guy Ritchie. Mas esse filme não tem muito a ver com esses maneirismos dele, assim, é um filme muito que ele é violento, né? Mas ele destaca muito um personagem que é o do Tom Hardy, que na verdade é o verdadeiro protagonista da série. Ela se baseia em Londres, conta a história de duas famílias que entram em guerra, 2 famílias de poderosos mafiosos de alto escalão, assim, e o Tom Hardy trabalha para uma delas, que o capo, o chefão, é o Pierce Brosnan, que tá muito bem também. Todo o elenco é um elenco britânico, né? O Pierce Brosnan é irlandês, e apesar de muita gente achar que ele, por causa dos passeios dele do 007, dos filmes americanos, que ele fez muito, que ele poderia não ser inglês, mas todo o elenco é britânico. E o Pierce Brosnan é casada com a mulher, que é a essência da maldade, assim, que é quase um personagem vilanesco, assim, de história em quadrinho, que é vivido pela Helen Mirren, que ela é uma Lady Macbeth, assim, porque é ela que manipula o marido nessa questão da guerra entre as duas famílias. A outra família aparece pouco e ela entra em cena porque o neto deles, que é apoiado por essa avó, assim, que é ardilosa, assim, é um garoto que é o neto, que acaba se metendo num crime, assassinando um integrante da outra família, e gera uma guerra em Londres, né, desses 2 clãs. E o Tom Hardy, o personagem dele é muito legal, porque assim, ele é o resolvedor de problemas.
É um cara que tem trânsito entre os dois mundos, assim, entre as duas famílias, é respeitado por ser um articulador, é um cara extremamente violento, mas ele também é meio diplomático, dentro, na medida que pode ser diplomático nesse ambiente, né? E ele é escalado para limpar a sujeira e tentar resolver esse impasse e não levar às últimas consequências, assim, até onde eu fui não tá tendo muito sucesso, assim, porque a coisa tá escalando. E como tramas, porque essa série sempre tem assim umas tramas paralelas, às vezes que não são tão interessantes, tem a mulher de um dos integrantes dessa família, o pai é um influente político do parlamento inglês, aí tem toda uma história de corrupção política assim por trás, que ainda está se desenvolvendo assim em paralelo com a batalha das ruas. Eles mostram esse lado também da batalha política, assim, para mostrar aquela coisa, para mostrar que os poderosos às vezes estão tão mafiosos e perigosos quanto os bandidos de rua, assim, né? Marcelo, tu disseste no começo que é uma produção o Guy Ritchie tá por trás, como produtor executivo, dirigiu os 2 primeiros episódios e que não tem aqueles maneirismos dele. Eu devo acreditar em ti mesmo, porque, como eu disse, eu não gosto dos filmes do Guy Ritchie por conta disso. Ele quer ser muito... É muito impostado, é muito... falso, não tem a fluência e o humor e a graça mesmo do Tarantino, que é o mais próximo, que é no começo, né, principalmente do trabalho do Guy Ritchie, ele ia por esse caminho. Eu realmente não gosto desses filmes, de nenhum desses que tem lá seus seguidores. Sim. Não, eu acho que ele tá mais contido nessas referências, assim, muito por força do elenco, né, que é um elenco que é ótimo, excepcional, né? E tem vários personagens ali secundários que são atores conhecidos de montagens de teatrais e de filmes com encenações de Shakespeare, assim, que vocês vão o Paddy Considine, que é um ator que faz um dos filhos do mafioso. Esse é um ator também. Ele tá no... é um dos filhos, é o pai do garoto que gera toda a confusão, assim. E eu acho que é legal, vale dar essa chance, assim, pra... Vamos lá. São 10 episódios, então se tu não emplacar nos 2, 3 primeiros, pode largar, assim, que não tem problema. Eu vou convocar vocês que estão nos vendo, nos ouvindo, como testemunhas. Eu vou dar uma chance pro Guy Ritchie aí, endossado pelo Marcelo Perrone, e vou assistir. Fiquei bastante curioso. Depois eu digo para vocês se o Marcelo é confiável ou não. Ele diz... Eu fui atrás de dicas e críticas boas, porque eu também não sou muito de me prender em séries, eu só vou naquelas que valem as recomendações. E essas recomendações dessa foram muito boas, até agora não me decepcionei. E a recomendação do Marcelo Perrone, para mim, já é o suficiente. Eu vou ver mesmo, né? Eu não iria de forma alguma, mas vou ver. É um bom divertimento. Porque tem o carimbo de aprovado de Marcelo Perrone. Outro que está com esse respaldo aí, esse selo de qualidade, esse ISO 9000 de qualidade na série do Marcelo Perrone, também tem um baita elenco, né? Sim. Steve Carell, Tina Fey, Colman Domingo, as 4 estações do ano. É outra coisa. Saímos do crime e vamos pra, né, comédia romântica, dramática. Ela se mistura, assim, de dramédia, assim, porque ela acompanha as 4 estações, porque são 3 casais de amigos que se encontram a cada temporada de férias, assim, das estações, para fazer uma viagem para algum local, assim, dos Estados Unidos. E são pessoas com dinheiro, então com bom gosto, então as conversas são sempre conversas legais, assim. E eles têm um dos casais, que é o vivido pelo Colman Domingo, é um casal gay, que são 2 arquitetos, assim. Depois o Steve Carell faz tipo um executivo do setor financeiro, que é o mais rico deles, e ele que desencadeia, digamos, a crise nesse grupo aparentemente bem resolvido e feliz, quando ele, não é spoiler, porque isso é bem no começo, assim, ele separa da mulher e troca e insere no grupo uma garota mais jovem.
E aí tem todo esse estranhamento, assim, de como é que essa pessoa mais jovem vai compartilhar tantos anos de intimidade, e a relação com a mulher antiga, que era tão próxima deles, como é que fica. Aí cria a crise. E cada casal tem seus pequenos conflitos também. Então, a cada temporada, assim, cada episódio, tem um casal mais protagonista, assim, tipo, o casal que é a Tina Fey e esse Will Forte é um casal que tá meio acomodado, tantos anos de casamento, que já tá meio que sem muitas emoções na vida. O casal do Como um Domingo e um outro ator, que eu me esqueci o nome agora, que faz o namorado dele, o marido, né, no caso, já são, assim, super despachados, bons vivants, alta comida, gostam de gastronomia, música, estão sempre agitando, querendo fazer programações legais. E o Steve Carell é tipo o tiozão, assim, que é o cara que tá desconfortável na vida, que tem tudo que o dinheiro pode comprar, mas é infeliz no casamento e resolve investir numa relação com uma garota mais jovem, com todas as crises que vão ocasionar. As 4 estações tem esse nome porque ela é toda pontuada pelas estações do Vivaldi, né? A trilha, que não é muito comum ver esse tipo de trilha em produções contemporâneas, né? Porque cada episódio é pautado por um segmento das 4 estações. E a série é inspirada num filme homônimo chamado As 4 Estações do Ano, que eu gosto muito do filme de 1981, que é escrito, dirigido e estrelado pelo Alan Alda. Sim, exatamente. Esse grande ator. Ele faz uma participação, assim. Ele participa desse aqui? Participa nos primeiros episódios. Ele é o pai da Tina Fey. Mas ele tá... Fazia tempo que eu não vi o Alan Alda atuando. Ele tá com algum... Além de estar envelhecido, né? É um choque tu ver ele assim meio debilitado, porque a gente lembra ele de filmes como Mesh, os filmes do Woody Allen, que ele fez muito. E eu achei ele assim meio debilitado, assim. E ele é bem homenageado ali, é destacado ali a partir de uma história, de um filme do Alan Alda, assim. E eu acho que tem uma coisa meio afetiva do elenco em relação a ele, assim, porque quando ele tá em cena, tu vê que tem todo mundo meio que converge pra ele, assim. O Alan Alda, além de ser, realmente, ele é um ator muito bom e era um cara muito bem quisto em Hollywood. Sim. A gente tem, assim, é um amigão, todo mundo gosta dele, Sim, é um cara gente boa, assim, legal. Então, interessante, né? As 4 Estações do Ano, que tá no Netflix. Esse é da Netflix, O da Máfia é no Paramount e As 4 Estações é na Netflix. Então ficam as dicas aí de 2 séries também para vocês conferirem nos streamings aí da vida. Netflix, então tá com As 4 Estações do Ano e a Paramount tá com Terra da Máfia. É isso por hoje, Marcelo? Aí. Então tá. Esse foi o podcast Cineclube Matinal, que é uma produção da Matinal. Está comemorando 6 anos já de existência e é uma realização feita em parceria com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região e os Cine Bancários. O programa é gravado aqui no Estúdio Hall, em Porto Alegre. Tem roteiro e apresentação de Roger Lerina e Marcelo Perrone. A produção é da Luísa Kiefer, do Felipe Speck e da Laís Escher. Na técnica, comandando todos os equipamentos de última geração de audiovisual, laser, tudo que vocês possam imaginar de IA, tecnologia de ponta, é o Diego Dornelles. Coordenação de comunicação do Sindicato dos Bancários é da Aline Adolfs. Direção de comunicação é do Sérgio Hoff. Então, gente, siga o perfil do Cineclube Matinal lá no Spotify, também na Apple Podcasts, que toda quinta-feira tem um novo episódio aí para você acompanhar as novidades histórias, né, o que está rolando no mundo do cinema e também das séries. Lembrando que a Matinal é uma associação sem fins lucrativos de jornalismo e de cultura que só existe porque recebe apoio financeiro de leitores, leitoras e ouvintes. Então, para fazer parte desse grupo super bacana que nos apoia, vai lá, acessa matinaljornalismo.com.br/assine. E aí também recebe toda quinta, diariamente a Matinal News com as notícias que importam aqui de Porto Alegre, além de acompanhar o nosso podcast. Feito, Marcelo? Vamos dar um tchau, então? Gente, valeu. Até a próxima. Até, pessoal. Tchau. Tchau.